gente começar a nossa aula. Vocês estão vendo aí, né? Então, a gente vai começar com esse tema. Então, o tema da salvação é um tema caro a nós, né? E a gente, quando pensou numa classe de aprofundamento, pensou em algo que fosse mais ordenado, né? Então, nada mais ordenado do que começar do começo. E começar do começo é olhar para aquilo que Deus começou fazendo no Antigo Testamento, prometendo e estruturando aquilo que nós estamos mais familiarizados, que é o Novo. E Jesus, a obra da salvação. Mas as coisas não começam no Novo Testamento. Então, por isso que é importante a gente criar esse lastro. E o objetivo é que vocês saiam daqui hoje, e conforme o tempo vai passando, com uma compreensão mais consolidada. Não é não ter conhecimento. Todos nós temos alguns conhecimentos. A questão é que os conhecimentos às vezes não são consolidados. Então são pedaços de verdade que não se conectam. E isso não nos ajuda na hora que a gente precisa entender. Isso nos ajuda pontualmente, mas na hora que a gente precisa entender o todo, explicar para algum filho, para alguém que não é cristão, por que isso, por que aquilo, ou às vezes a sua própria dúvida quando você está lendo a Bíblia. Fala, ué, mas parece diferente daquilo, o que aconteceu? Dentro do mesmo testamento, novo ou antigo. Beleza? Então a gente vai começar pelo antigo. Eu mandei o roteiro para vocês e vou pedir para a Júlia orar para a gente começar. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor nos trouxe aqui, nos deu essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e entender mais sobre esse assunto que é, como o Mário falou, que é tão caro a nós. O Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que isso gere frutos de crescimento. E peço que o Senhor abençoe o Mário para trazer a Tua Palavra para nós e que possamos aprendermos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, nós temos vários materiais aí prévios. Seu compromisso é assistir, senão não é uma classe de aprofundamento, como a gente combinou. Não é um adendo, é o seu compromisso tanto quanto estar aqui. Então eu vou mandar coisas com o tempo e vocês vão se inteirando para que vocês não cheguem aqui do nada. Vocês já têm o roteiro, já tem vídeo, já tem um artigo que eu mandei, enfim, tudo aquilo é a ideia de consolidar. E a pergunta motor, né, que move a nossa aula é: como um Deus perfeitamente santo pode salvar culpados sem relativizar sua justiça? Esse é o ponto. Esse é o ponto central da salvação. Como um Deus santo pode salvar culpados sem relativizar sua justiça, sem deixar de ser quem Ele é, né? Então, o primeiro ponto aqui, né, que nós queremos lidar é que existe um contexto para a redenção, e o contexto é queda, é ruptura de relacionamento. As coisas não começam boas depois que o homem peca. Não é assim, um deslize, alguma coisa. Não, é algo que é preocupante. Então, a realidade humana em que a salvação se torna necessária é a queda. E eu estava conversando com uma pessoa que foi muçulmana esses dias, e ela falou, né, que dentro do islamismo não existe queda, o mundo é como tem que ser. Então, se não tem queda, então eu posso me salvar. E o islamismo crê numa salvação pelas obras. Eu consigo dar conta. Que é o oposto do cristianismo. Então, eu e você não conseguimos dar conta. Isso daí é um fato para ser aceito. Qualquer tentativa de salvação pelo próprio esforço, achar que dá conta, que você não dá e eu não dou e ninguém nunca deu, é uma ilusão. É o anticristianismo. É jogar contra aquilo que Deus fez por nós. Então a base que está lá em Gênesis 2, 16 a 17, tem uma árvore, você não deve comer e pronto. Todo o
resto você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer você morrerá. Esse é o rompimento do relacionamento entre os seres humanos e Deus, por iniciativa nossa, como seres humanos. E essa rejeição, né, a Deus não é o simples fato, né, de alguém falar, eu pensei diferente. Nas nossas casas isso acontece, nós que temos filhos. Então, eu pensei diferente. Não necessariamente é pecado. Agora, naquele momento, pensar diferente era necessariamente pecado, porque a diferença era o que Deus falou para não fazer. Todas as 999 possibilidades poderiam ser feitas e estava tudo bem. Mas qual foi escolhida? A que não podia. Tá bom? Então é esse o contexto dessa rejeição, dessa oposição, dessa desobediência. Então alguns falam, mas só porque comeu a fruta? Não, não é o ato de comer o fruto, mas é o ato interno de desprezar Deus. Mais do que comer o fruto, é o que levou a comer o fruto. Lembra de Tiago? O pecado, o desejo errado, vai crescendo e concebe o ato que traz a morte. Só que nós temos a perspectiva do pecado clássica, que nós costumamos ouvir aqui, mas nós temos a perspectiva contemporânea, né? Por exemplo, a visão pós-moderna de pecado. Pecado é o que a sociedade chama de pecado. Tem gente que compra essa ideia, você convive com pessoas assim, às vezes dentro da sua casa, da sua família. Ninguém pode impor sua visão aos outros. Pecado é o que a sociedade diz. Se mudar, mudou, e tudo bem, a gente aceita. Ou uma visão mais afetiva ou terapêutica. Pecado é não buscar minha satisfação imediata, não ser eu verdadeiramente. Então eu não posso negar quem eu sou e esfregar na sua cara. Isso daí está entre parênteses, eles não afirmam essa parte. Então, para eu ser quem eu sou, eu tenho que esfregar na sua cara e você não pode fazer nada, senão você tem ódio contra mim. Ou a visão mais progressista, que o pecado é o ato de opressores esmagarem os oprimidos por meio dos meios de produção. E tem gente pregando em púlpitos, se dizendo igreja batista, presbiteriana, cristã, que o que está pregando todo domingo é esse contexto. Então, se você não é empresário, aqui tem, né, gente com CNPJ, vocês estão lascados. Fogo é para vocês. Se vocês não desfizerem suas empresas e derem tudo aos pobres e para o governo, vocês estão lascados. Essa é a visão basicamente pregada, que é muito hipócrita, porque é cheio de gente assim, mas aí é outro assunto. E qual é o resumo bíblico, né? A visão bíblica? Tem 3 teólogos aqui sistemáticos que eu coloquei. O primeiro é o Wayne Grudem, que ele diz: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, atitude ou em natureza. É muito mais do que fazer ou deixar de fazer errado. É deixar de se conformar, é não se amoldar ao padrão de Deus, em ato, atitude ou a natureza, de dentro para fora. O quê? Oh, mudou? Tá lascado. Falar pro pessoal do patrimônio, tá difícil, viu? Pessoal do patrimônio. Você está aí. Bom, aí. Vou ter que ficar aqui. E vai ser um desenvolvimento para você. Greg Ellison diz assim: pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus. Pecado original é o estado de todos os seres humanos ao nascerem, sendo sua natureza pecaminosa a raiz de todos os pecados concretos que violam a lei de Deus. Já aprofundou. Raiz, fruto. Agora, Millard Erickson, que é outro teólogo sistemático, diz: pecado é não permitir que Deus seja Deus, colocando alguém ou alguma coisa no lugar de supremacia que por direito pertence a ele. Percebe que de forma direta,
O pecado é sempre algo contra Deus? Nunca é um desvio, nunca é algo aleatório, nunca é algo simplesmente que a gente se depara no meio do caminho. Existem pecados que nós cometemos sem planejar, mas a nossa natureza já é contaminada. Então, a condição humana após a queda é, conforme Gênesis 3, de 16 a 19, que você tem Deus chamando serpente, mulher e homem. Quais são as consequências dessa condição humana nessa vida amaldiçoada? Sofrimento e dor na gravidez e parto aumentados. Teria algum nível, mas isso é aumentado muito. E vocês mulheres sabem, né? Sim. E a gente imagina um homem que ficou já com a pedra no rim. Dizem que pedra no rim é algo que é meio próximo, né? Eu não desejo pra ninguém isso. Mas sofrimento e dor na gravidez e parto, tensão na relação conjugal, é isso? O seu desejo vai ser controlado pelo seu marido. O que isso significa? Você vai ter o desejo de se impor, mas Deus colocou o marido e ele vai estabelecer limites contra a sua vontade. Casar e viver junto é isso, não é para se realizar. Porque nem o homem nem a mulher vai se realizar no casamento. A gente se realiza no relacionamento com Deus. Mas haverá essa tensão. Um tem que liderar e às vezes não quer, às vezes quer do jeito errado. O outro tem que se submeter e quer liderar ou não quer se submeter. E Deus tem mantido, perpetuado a humanidade no meio desses pecadores, dependendo dele. A terra é amaldiçoada, desequilíbrio, destruição da natureza. O nosso trabalho não rende tanto quanto gostaria. Então não se iluda, achando que o seu dia ideal é fazer tudo o que você tem para fazer e ninguém vai responder errado, ficar doente, dar um atestado, faltar ou te desrespeitar. Esse é o seu dia a dia. Bem-vindo à realidade caída, é o que a gente vive. Você chega com um monte de coisa para fazer e aí sobra uma, ou duas, ou 10 tarefas que algo aconteceu. Ou você aconteceu ou outra pessoa e atrapalhou. Isso é resultado da queda. Não importa quanto do melhor você dê. O mundo caído e as variáveis e as falhas e todos os problemas atrapalham a gente. Mas a terra vai produzir inutilidade, espinhos e ervas daninhas. Coisas que não funcionam. Mato. A gente não come mato. A gente come algumas coisas. Mas aí surge o mato maldito no lugar que você não quer. Você planta uma coisa, surge o mato. A inutilidade. E, por fim, ao pó voltaríamos. Se você pegar o osso, secar durante um bom tempo, quebrar, moer, o que vira? Pó. Então nós voltaríamos ao pó. Só que no meio dessa situação triste que eu e você já estamos muito familiarizados... Não, antes de você mudar. Pode falar. Não, volta. E essa parte que do teólogo que ele colocou ali, o último que você deu, que é não permitir que Deus seja Deus. Sobre a minha vida. Não permitir que Deus seja Deus na minha vida. Esse é o sentido de pecado. É que ele não colocou sobre a minha vida, mas cada pecado é não permitir que Deus seja Deus como deve ser. Então ele deve ser adorado. Como Romanos 1 fala. Como é que é o termo? Não é subverte. É a ideia de pôr um pano em cima. Eles restringem. Restringir a glória de Deus na sua vida. Tem uma música que a gente canta, né? Queremos te dar a honra que é devida. Nós devemos a Deus. E não permitir que Deus seja Deus significa não dar a Ele a adoração espontânea, grata que nós devemos dar a Ele. Então a gente rouba a glória de Deus quando nós não damos tudo o que Ele merece. E aí o relacionamento é restaurado e nós passamos a glorificar a Deus, que é dar a glória que Ele merece. Então tem uma promessa no meio desse juízo, né? Essa promessa, na verdade, é um veredito, é uma ameaça contra a serpente. Não é para a mulher.
É uma ameaça contra a serpente, que é quem enfrentou Deus. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, um golpe definitivo, e você ferirá o calcanhar. Não é um golpe definitivo, mas é um sofrimento real. Então o problema humano não é ignorância. Não trate os outros como se o problema fosse ignorância. Não é falta de saberes. É rejeição, é oposição, é não gostar. Sabe quando você não gosta e por isso você acha motivo? Não é que você tem motivo, por isso você não gosta. Nós somos assim. Na maior parte do tempo nós somos assim. Não gostei. Por quê? Porque eu não gostei. Não é uma questão de ignorância. É uma questão de oposição. E a salvação nasce como uma promessa, não como iniciativa humana. O homem não propõe nada, nem a mulher, nem a serpente. Quem propõe é Deus. Deus anuncia conflito e vitória por meio de um descendente. Essa é a primeira promessa aqui. Só que esse descendente vai ser ferido no processo. Então, Deus já coloca o sofrimento como algo que ele vai passar, ou o representante dele vai passar, para que esse resgate, esse restabelecimento aconteça. Deus anuncia que vencerá o mal por meio do descendente, em um caminho que envolve confronto e ferimento. A revelação dessa promessa vai se esclarecendo ao longo da história redentiva. Mas aqui a gente já tem a primeira luz. E a história do Antigo Testamento não é a humanidade tentando subir, é Deus descendo para resgatar. Beleza? Tenha sempre isso em mente. A iniciativa é de Deus. O que significa biblicamente estar espiritualmente morto e não apenas confuso ou enganado? Como que você responde isso? Ah, fulano, né? Eu li na Bíblia, né? Bíblia que você lê, você crê, esses dias, ouvi uma pregação que fala que a gente está morto em pecado. O que isso significa? Estava lá no roteiro, então vocês já devem ter pensado. O que isso significa, estar morto? A separação entre o ser humano e Deus. O ser humano está separado de Deus. Totalmente separado. Definitivamente separado? Tem a promessa. Né? Definitivamente não. A menos que você rejeite a promessa. Então, se você rejeitar a promessa, definitivamente. Se não, há uma esperança. Crer nessa promessa, que não estava completamente revelada, mas está para nós aqui hoje. Então, estar espiritualmente morto é estar hostil. É hostilidade, é inimizade, é ódio. É rejeitar Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz, eu não quero saber. Sabe o não quero saber? Às vezes eu não quero saber. Não, mas fulano é tão legal. Não quero saber. É esse o sentimento de estar morto. Mas também é o sentimento de culpa real. É saber que está culpado e não querer lidar com isso. Você já se sentiu culpado e ficou evitando? Sabe? Você já viveu isso. Você é casado, você tem filhos. Pisei na bola, eu sei que eu vou ter que pedir perdão pro meu filho, mas qual é o melhor momento? Eu sei que vou ter que pedir perdão para minha esposa, para o marido, para um amigo, mas, né? Você sabe, não resolve. Pagar um jantar, chamar a pessoa, dar um livro no meu caso, não resolve. Dar o que a pessoa gosta, não resolve. O que resolve? Me perdoe. Ponto final. Não é me perdoe, mas. Então, a hostilidade é essa sensação de culpa e sensação de que Deus está certo em me culpar. Por isso que o ateísmo militante é militante, porque não é uma rejeição a Deus para mim e boa. É uma rejeição a Deus para mim em relação ao mundo. Eu quero varrer Deus do mundo. É isso que o sentimento do pecador que rejeita Deus quer. Uns falam, outros simplesmente vivem desse jeito, né? E o morto, ele não precisa de ensino, ele não precisa de regras, ele precisa de vida, ele precisa ser ressuscitado. Pronto, é isso. Chegar e falar para Lázaro, você não devia ter fumado, você devia ter comido menos açúcar, você devia ter guardado dinheiro para a velhice, salvaria ele? Não, ele precisa de vida. Deus intervém, ele promete, ele realiza e ele salva.
Essa é a obra dele. Então... No caso lá da moça, né, da que da muçulmana, né? Por exemplo, no caso do meu pai, né, japonês, nasceu lá, não entende que está morto, não entende. Você pode falar, é totalmente espiritual que teria que acontecer o negócio, porque culturalmente e pela religião que ele foi criado, ele não entende. Aí nesses casos é oração. Depende, ele entende que está morto porque a sua moralidade é diferente. Ele sabe, toda cultura matar é pecado. Toda cultura sabe o que é orgulho. O japonês sabe o que é orgulho, tanto que tem o harakiri. É harakiri mesmo? Quando o cara se mata por causa da vergonha, porque vergonha é algo que é ruim. Então, os valores universais, orgulho, bondade, maldade, valor da vida, isso existe em qualquer cultura. A questão é fingir por causa da religião. Então, quando ele olha para a sua moralidade, ele pensa: bom, minha filha era incrédula, conheceu Jesus e hoje vive diferente. Isso me enche o saco. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz que meu neto é criado desse jeito, que ela não é como eu, que ela não é separada, que ela paga as contas em dia, que ela é trabalhadora, que ela tem uma comunidade. Então, por mais que se minta que não se vê, o que ele não vê é Cristo, mas ele vê o seu próprio pecado. Tanto que deve desconversar quando você fala: não tem nada a ver, né? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim. Então é desconversar porque eu não quero lidar com isso. Então o que é capaz de ver? O pecado. O que não é capaz de ver, que só o Evangelho mostra? Cristo. Então eu preciso pregar o pecado e Cristo como esperança. E onde nós vemos o pecado? Nos 10 mandamentos. Se há um Deus, como esse Deus é? A pessoa fala: eu sou ateu, mas como é o Deus que você não crê na sua cabeça? Se existisse um Deus que você não crê, como ele seria? Entende? A pessoa está em negação a algo. Então ela já tem algo, ela já tem alguma visão sobre. E ela já tem alguma visão do que é certo e errado. Vocês são empresários, você gosta de tomar prejuízo? Você gosta que alguém minta? Não, porque você entende que no fundo é errado. Então por que você o faz? Então a moralidade, ela é intrínseca à nossa realidade. A questão é fingir que não. Agora a esperança em Jesus não. Ela tem que ser pregada pelo Evangelho. Então não tem como fugir do pecado. Então saber que a pessoa é diferente de confrontá-la com a verdade. É aí onde nós às vezes erramos, porque a gente não quer confrontar com a verdade, a gente quer brigar, quer ofender e quer humilhar. Então confrontar com a verdade é falar o padrão de Deus. É você pegar principalmente os 10 mandamentos e falar: você gostaria que fosse feito isso com você? Não. Então por que você faz? Você gostaria de ser desprezado, ignorado, enfim, que te passassem para trás? Então por que você faz? Eu não faço isso. E o bom para a pessoa moral é isso. Eu não faço isso, mas é aí que tá, ela faz. Aí onde entra o ponto. Quanto mais moral, eu fui um bom pai, eu fui trabalhador, eu paguei as coisas em dia. Mas a fofoca, a mentira, a difamação, a inveja está lá. Então a gente enfrenta isso como gancho para mostrar a esperança. Isso é ruim, Deus condena, mas Jesus pode transformar isso. Então todos nós lidamos com pessoas que não são amorais. Elas só vivem sobre alguma moralidade que a gente precisa descobrir qual é. Que tá tudo bem fazer sexo por aí. Não tá tudo bem alguém mentir pra mim ou me passar pra trás no trabalho. Aí você junta o tique e o teco. Mas quando você usa essa pessoa, você tá lá transando com ela de olho na outra. O que é isso? Não é passar pra trás? Mas não é bem assim. Eu posso beber e dirigir porque eu sou bom. Mas se alguém beber e dirigir e bater em mim... Então a gente confronta isso com a própria realidade do pecado. E aí a gente tem que confrontar a pessoa para Jesus fazer sentido. Não coloque Jesus para alguém que já acha que tem tudo como algo inútil. Essa pessoa precisa entender a malignidade do pecado para entender que ela precisa de um Salvador. E aí sim você apresenta Jesus.
E ela não precisa nem concordar com você. Ela precisa estar ciente. Sabe? Ciente. É isso e você sabe. Você pode não aceitar, mas você sabe. Tá ciente? Agora sim, para esse tipo de gente, a solução é se arrepender e crer em Jesus. Nunca ache que a pessoa é indiferente, ela não é. Ela tem alguma coisa lá, só que ela pode não estar aberta e você pode não ser a pessoa certa. Isso é difícil de aceitar. Às vezes você não é a pessoa certa para tocar nesse assunto. E aí sim, ore para que Deus levante, porque às vezes você já fez tudo. Beleza? Então a base que Deus provê é que aquele fundamento é uma expiação, é um sangue derramado em lugar de alguém, para alguém. Lembra do animal morto que virou pele para Adão? Primeiro sacrifício é Deus que mata, para poder dar pele para Adão e Eva. Um animal foi morto para aquilo, o sangue foi derramado para eles seguirem. Aquilo ali é a base. Qual é o meio de alcançar isso? Fé, confiança na promessa e algum nível de arrependimento, que não fica tão claro com essa linguagem no Antigo Testamento, mas a gente vai perceber. E qual que é o resultado? É a obediência. Nunca é obediência antes de fé. Nunca é obediência antes da expiação. O moralismo diz, eu faço para ser aceito. O Evangelho diz, receba e depois viva. E como que alguém era salvo no Antigo Testamento? Isso é um ponto importante. No Antigo Testamento, a pessoa tinha que se apropriar numa promessa. Deus falou. Você tem que acreditar ou não. Abraão acreditou. E mudou com todas as suas coisas, levou até quem não devia. Ninguém falou para levar Ló. Não é seu filho. Vai, deu B.O. depois. Mas ele acreditou e se mudou. E por meio da fé e do arrependimento, e como isso se manifesta no Antigo Testamento? O retorno aos termos da aliança e do pacto. Não é pela performance, pela ação externa. Então, Abraão pisou na bola, fingiu que a Sara não é sua esposa. Volta lá e fala a verdade. Não está lá, você foi, deve pedir perdão para Sara, olha a situação que você colocou ela. Não está narrado lá, mas está implícito que ele teve que encarar a vergonha do seu erro. Isaac fez igualzinho. E a partir do período mosaico, da época de Moisés, que ele recebe a lei, a fé, que é esse retorno aos meios que Deus deu, se expressa em quê? Em sacrifício, em ofertas, em festas. Então às vezes a gente lê o Antigo Testamento, eu não sei se já foi a sua dúvida, mas você fala, mas esse negócio não faz sentido. Deus mandando fazer festa? Parece que o pessoal não vive, só faz. Mas o ponto é, eles precisavam achar um jeito de moldar a sua mentalidade de relacionamento com Deus. E as festas davam ritmos, e a gente precisa de ritmo, de hábitos na nossa vida, porque senão a gente vive desgovernado. Então as festas davam ritmos para lembrar. Tanto que a gente tem 2 festas cristãs, celebrações importantes no nosso calendário. E não é o calendário das cores aí que o pessoal quer trazer para a igreja. É rosa, é azul, é amarelo. Como se isso fosse coisa cristã. Não é. Existem 2 festas. As festas são Páscoa e Natal. Nascimento de Cristo, sacrifício de Cristo. É isso que a gente celebra. Esse é o nosso calendário cultico, para nos lembrar do ciclo. E a cada mês a gente relembra, através da ceia, o que Cristo fez. Então Deus queria instruir seu povo. Então a fé deles residia no ato de fazer o sacrifício. Às vezes a gente olha e fala, não, esse pessoal só fazia sacrifício, não tinha fé. Mas a fé de parar, de pegar o seu sustento, de fazer aquilo, colocar diante de Deus e depender de Deus, de parar de trabalhar no sábado, era a manifestação. Eles poderiam fazer de forma indiferente? Sim. Mas querendo ou não, aquilo era a manifestação que eles tinham da sua fé, da sua confiança em Deus. Então não veja em alguns momentos aquilo
como algo indiferente. Ah, só está fazendo alguma coisa. É igual eu ir lá na igreja e tocar. Não é. Você não está abrindo mão, via de regra, do seu sustento. Você não está fazendo algo fundamental. É a dedicação da sua vida a Deus que se parece com aquilo. Dizer não ao pecado. Ser honesto nas suas relações. Priorizar a Deus. Aí você entende o nível do que significava aqueles compromissos e por que Deus aceitava. Mas por que Deus não aceitava em outros momentos, quando era feito de qualquer jeito, e ele falava, ó, pode parar. Então, não era uma moeda de troca, mas era um meio de manifestar a fé. Eu espero que só isso já ajude a esclarecer algumas dúvidas que talvez vocês tenham e tiveram. E os sacrifícios eram pedagógicos para mostrar a expiação provida por Deus. É Deus que dá os meios, não é o fundamento, mas é o meio de se relacionar com Ele. Então é Deus que deu os meios, Deus que estabeleceu. Não é você que vai sacrificar seu filho mais velho, você vai pegar o cordeiro de 1 ano, do rebanho, perfeito. Então nós temos Gênesis, que Abraão creu. Ele creu, é o mesmo termo que nós temos para fé. Ele creu e isso foi imputado, é onde vem o termo da imputação. Isso foi colocado sobre ele como justiça. Ele creu, exerceu fé, e Deus considera isso sobre ele. Ele é justo por causa da fé. A gente está falando antes da lei, antes dos critérios. Isso foi falado em Gálatas, na série de mensagens. Mas aí eu quero que vocês abram em Salmo 32, de 1 a 5. Eu quero que alguém leia. Salmo 32, de 1 a 5. Que a gente pode pensar, né? Ah, então é só ir lá sacrificar e boa, não tem a ver com o que eu sinto hoje, lutar contra o pecado e tal. Olha o sentimento de Davi, o contexto provável, né, que os teólogos historiadores têm convicção, isso foi depois que Natan confronta ele, do pecado com Batseba. Olha aí, de 1 a 5, alguém lê rapidão aí. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Isso daqui é a experiência que a gente tem. E está no Antigo Testamento. Ele não falou nada sobre peguei o animal, levei até lá e vou para casa de boa. Ele não disse isso. Ele falou, confessei o meu pecado. Meu pecado foi coberto. Lembra o sangue? Cobrindo, espiando. Não é espiando, é espiando com X. Bem-aventurado, feliz é a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mas enquanto eu calei os meus pecados, eu estava lá de boa, fazendo sacrifícios, tudo bonitinho, exercitando a religião. Mas aí os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim. Mas aí confessei o meu pecado. E aí o Senhor perdoou o meu pecado. Mas o sacrifício ainda continuava rolando. Pode falar. Nessa época o Espírito Santo, ele habitava nos crentes, ainda eram crentes por Cristo. Mas... eram crentes. Assim, eles criam na promessa de Deus. Pode ir. Exato. Como que era a questão do Espírito Santo? Porque eu entendi, depois que eu li que eu fiquei na dúvida, né? Que o Espírito Santo foi dado depois que Jesus rasgou o véu, ele foi dado a nós. Como uma habitação permanente. E aí a gente sabe que quem, biblicamente, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Isso. Não a própria pessoa. E antes também.
E antes então também na época do Antigo Testamento. Só que existe um debate sobre... Porque fala que o Espírito vinha e deixava algumas pessoas, né? Davi não fala que o Espírito deixou, fala que o Espírito estava sobre ele. Então, fala que o Espírito estava sobre João desde que ele estava na barriga. Então, assim, não é algo tão claro. As pessoas gostam de dar resposta hermética. Ah, antes não estava, vinha, usava, pronto. Não é tão claro assim, se você olhar a Bíblia com um pouco mais de profundidade. Há alguns elementos de pessoas que foram usadas pelo Espírito e fala que o Espírito usou e saiu. Mas há outros que não fala que ele usou e saiu. Davi não fala que saiu. João Batista não fala que saiu. E Jesus não tinha morrido. Então João está no Antigo Testamento. Está no período de transição. Eu não tinha, até então, lendo o estudo, aí no Salmo 51 fala sobre isso. Foi o Espírito que o levou. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu falei, como assim? Mas é justamente a ideia que nós temos, o sentimento que nós temos. Para quem viu The Chosen, a parte de Pedro afogando ali, né? Que ele anda e depois afunda, né? É aquela ideia, não se afaste de mim, não me abandone. Todo cristão tem esse sentimento. Senhor, não me abandone por causa dos meus pecados. Mas o cristão, ele vai continuar e vai chegar na promessa de eu nunca te deixarei, eu nunca abandonarei. Ele vai confessar o pecado. Ele não vai parar aí. Mas é a maneira de expressar esse sentimento de ser deixado por Deus. Porque a salvação no Antigo Testamento, ela tem um caráter mais concreto. O povo sai do Egito. Você não vai mudar de emprego por ser salvo ou não, necessariamente. Mas ali eles estavam escravos e Deus livra. Deus muda a realidade. Então no Antigo Testamento, no artigo que eu mandei, é mais concreto. Então vai do muito concreto para o mais interno e subjetivo. O concreto nos ensina as realidades internas. Não quer dizer que não tinha realidades internas, mas era muito claro. A bênção, a prosperidade para aquele que Deus amava, era muito claro. Isso muda na nova aliança, que é uma realidade mais interna. Não necessariamente quem tem mais grana é abençoado por Deus, porque tem um monte de gente que não teme a Deus e tem. Mas no Salmo fala, por que o homem mal prospera? Por que eu olho e vejo ele? Já era uma realidade lá. Então assim, tem coisas que eram mais claras e vão se tornando claras de uma maneira mais profunda, mais interna. Mas sempre o arrependimento vem por meio do Espírito. Sempre. Não mudou. Porque se mudou, Deus muda. E Deus não muda. E nós dependemos da ação do Espírito. A questão é que algumas pessoas o Espírito deixava. E ele habita permanentemente em todo cristão. Desde o derramamento do Espírito que a gente tem isso claro. Antes, não necessariamente o Espírito entrava e saía de todo mundo. Mas foi muitas vezes dito que ele entrou e saiu de alguns. E outros não foi dito que ele entrou e saiu. Então não era normativo. Agora é normativo. Todo cristão tem o Espírito. Pode parecer que ele está apagado aí, mas você tem. Comece a buscar a Deus, meditar, orar, desacelera. Que aí você vai perceber Deus te inclinando para Ele, para a vontade dEle. Mesmo que a gente se esforce para fazer errado. Então Davi não descreve o ato de ir oferecer uma oferta, mas ele descreve o ato do arrependimento e fé. Que não exclui a oferta. A oferta ainda é o meio que Deus deu, mas não desconectada do arrependimento e fé. Ele pedia por uma mudança, uma transformação interna. Ele quer sentir a presença de Deus. E ele podia fazer o sacrifício sem sentir a presença de Deus. Mas ele podia fazer o sacrifício entendendo que aquilo foi o meio que Deus deu. Então, antes ou agora, os atos externos da religião, mesmo bíblica, cristã, podem ser feitos sem fé verdadeira ou com fé verdadeira. O que muda? A música é a mesma, a cadeira é a mesma, mas o coração é diferente de alguém que está aqui que não é cristão e pode ser membro da igreja, e de alguém que está aqui às vezes moído por causa dos seus pecados, esmagado, mas falando, Deus tem misericórdia de mim, não me largue, se o Senhor me largar eu estou lascado. E esse é o sentimento que se deve ter.
Beleza? Tá claro que não é algo assim tão, né? E Deus vai questionar. E a gente tem Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Aí a gente já tem uma introdução da fé mais tardia. A gente está lá em Abacuque. A gente estava antes Abraão, Davi, Abacuque. É uma revelação que vai se expandindo ao longo do tempo. Então a salvação, né, nos termos de transformação, sempre foram muito mais internas do que externas, mas usando os meios que Deus deu, que eram atos externos, sim. E aqui tem uma pergunta aí, Gênesis 15:6. O que é contado como justiça? Por que isso destrói o moralismo? Porque o moralismo é o quê? Eu vivo, eu faço direito, eu mereço. E crer destrói o moralismo, porque o incrédulo pode ser o estuprador, o assassino, e aquele seu tio super legal que te levava no parque odeia a Deus e vai pro inferno. Ah, nossa, não pode falar desse jeito. Esse é o único jeito que tem para falar, porque é isso, a graça é escandalosa. O cara pode ter criado filhos legais, ter pagado imposto, ter feito tudo e construído hospital de caridade. Se ele odeia a Deus, ele é inimigo de Deus e vai sofrer debaixo da ira. Mas se a mulher é uma prostituta que viveu a vida mais louca, se ela se arrepende, Jesus transforma a vida dela. Ela pode não ter deixado marca nenhuma de coisa boa no mundo. E isso engole a nossa ideia de justiça. Porque a salvação é imputada, ela não é por desempenho. O meio é crer. A mudança é necessária, ela não é opcional. Mas o meio primeiro é crer. Você é aceito por crer e se arrepender, porque o outro já fez, não por fazer. Vai ser sempre escandalosa a graça no Antigo e no Novo Testamento. Mas aqui a gente tem a reafirmação do conceito de salvação não como algo essencialmente espiritual. Lembra que eu falei? Tenha isso claro. Eles não pensavam em ir para o céu de maneira clara como nós temos hoje, uma ideia de novos céus e nova terra. Eles pensavam em termos concretos. Deus prometeu, a terra prometida é essa. Só que aí ao longo do tempo eles vão desenvolvendo a sua teologia, crendo que há uma promessa maior. E essa promessa maior envolve um Deus eterno, habitando eternamente com o povo. Isso vai se tornando mais claro. Então, tem um vocabulário aí de algumas palavras. Yassá vai, né, ou Yashá, vem o termo Yeshua. Então eu coloquei aí para vocês saberem, né, alguns termos que, se você olhar no original, vão dar aquela ideia, né, de salvação como vários termos diferentes no hebraico. Não era um termo só, salvação. Para nós salvação é salvação. Mas para eles tinham termos diferentes, né? Ser tirado do aperto, colocado em segurança, ou garral, o parente resgatador, aquele que paga o resgate, aquele que vem e paga a sua dívida, né? Essa eu não sei falar, kiper, não sei. Que é fazer expiação, ou cobrir a culpa, com a ideia de preservar a comunhão. Sabe como é que você cobre a culpa? É quando você não ataca de volta e segue o jogo. Sabe, alguém fala um negócio atravessado, você... Não vou cobrar essa dívida. Vamos seguir. E aí, Shub, que é arrependimento, só que lembra nesse contexto como um retorno à aliança. Deus deu os meios de relacionamento. Nunca é um sentimento só, ah, Senhor, tu sabes. Não, é um retorno. Qual é o jeito que Deus manda viver? Então a gente vai viver desse jeito, se a gente está retornando. E aí, a gente tem, começando lá em Êxodo, a gente já falou, já teve aula, vocês estavam, mas existe um paradigma. O modo que Deus manifesta esse resgate, essa redenção. Lá em Êxodo 12:13 fala, o sangue será um sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. É legal isso, né? E Deus estava vindo de encontro. Aí ele passa por cima. Não vem e oblitera a gente. Dizima.
Foi isso que os israelitas, né, encontraram. Não tem a ver com fé, com merecimento, fé no sentido de estou mostrando que eu sou muito bom. Não. A fé foi expressa no quê? Você pegou o sangue e passou? Não importa se você tem muita fé ou se você tem pouca fé e estava tremendo lá dentro de casa. A pouca fé serviu para livrar. Aqueles que não passaram o sangue tiveram seus primogênitos mortos. Bom, Mário, e tem aquela Príncipe do Egito, vocês já assistiram, né? Todo mundo tem criança. É tão bonito, né? Quando você vê aquela fumacinha branca que sai assim, né? Sim. E ele fala assim, Deus, ele sabe quem era, quem cria nele. Ele não precisaria de passar o sangue Sim. na porta. Mas Deus sempre deixa um pouquinho pra gente, né? Que é muito fácil de passar. Difícil é de você realmente crer. Mas ele sabe quem cria e quem não cria. Ele não precisaria da marca na porta. Na verdade precisava. Por quê? Porque a expiação, alguém tem que pagar. Não, mas É isso que eu tô ele sabe do falando. coração? Ele precisa. Ah. Não, coração não, sangue. É Não, justiça. porque, assim, Deus sabia qual casa cria nele e qual casa não. Sim, Ele poderia passar e simplesmente... mas passar. precisa do expiador. Da vida. Não é que ele podia passar, não. Ele precisa do sangue. Judeus não é, israelitas que não passaram, morreram, Sim. como o povo incrédulo. Aham. Não é a minha parte. É a parte dele através de outro que morre por mim. Ele não poderia perdoar pecado sem alguém pagar pelo pecado. Esse é o ponto. Então precisava do sangue, sim. É o critério exigido pela justiça dele. Então, essa ideia de ele conhece o coração e perdoa, negativo. Ele conhece o coração e perdoa porque o sangue foi derramado e a justiça foi cumprida. Vida por vida. Teve alguém que pagou. Sangue por sangue. Teve alguém que pagou. Exatamente, que é o cordeiro. Não, por vida. Então, é necessário que a justiça seja punida. Não dá pra simplesmente, eu conheço o coração, deixa pra lá. Não, alguém tem que pagar. É esse o sistema, é esse o jeito que Deus mostra. E não dá a entender que há outro jeito. A justiça tem que ser cumprida. A misericórdia não é trocar a justiça, mas é ir além da justiça dando um meio para que possa ser perdoado. Igual Jesus, né? Exatamente. Jesus é igual a isso. Isso. Ele é a explicação máxima do que isso é uma pequena parte. Mas não tira o fato de que ele sabia quem era. Sim. Não muda, sim. exatamente. São duas coisas Não diferentes. muda, mas saber Porém, é e necessário. obedecer aquilo que Deus falou são coisas diferentes. Deus tem todo o conhecimento mesmo, mas Ele exige meios para que essa salvação opere. E fora Então, Ele exige que a gente se arrependa e creia. Fora que é sempre muito didático, né? As coisas são visíveis, né? Uhum. É pra aprender mesmo. Porque pra ao e falar olhar, isso. pensa, a pessoa que parar, abrir a janela e falar, Mohammed seria muçulmano, né? Não sei o nome judeu, né? O Joshua, lá na frente, ele passou o sangue também. Ele creu. Então, o fulano, vida em comunidade. Existe um elemento didático de quando nós vemos pessoas obedecendo a Deus que nos motiva a obedecer. Isso já estava lá. E eles precisavam do sangue. Há um julgamento, ele está vindo, e o sangue que livra. O sangue do inocente que Deus considera como você, né? E aí ele passa por cima. Mas existe o outro paradigma da salvação também, que é o quê? O êxodo. Que é, ele não pune, mas ele liberta. Então Deus libertando o povo, redimindo, resgatando o povo da escravidão, é a ideia daquilo que ele promete fazer em relação ao pecado. O Egito simboliza o pecado. Lembre disso, a escravidão do pecado. E Jesus nos liberta do pecado no Novo Testamento. E Yahvé liberta o seu povo do Egito no Antigo Testamento, livrando da escravidão. Mário, uma dúvida. A gente fala, por exemplo, dessa questão da expiação dos pecados através do sacrifício de um inocente pela nossa culpa. E isso era praticado muito no Antigo Testamento. Você acha que, por exemplo, o sacrifício de Jesus ele reflete esse princípio? Ou esse princípio ele aponta para o sacrifício de Jesus? Então,
Depende da sua perspectiva de olhar, né? Se nós olharmos de fora para o todo, né, que é como nós estamos aqui, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 8:13, se não me engano. Então, eternamente, Deus tinha determinado que o Filho seria sacrificado. Mas isso não era concreto, era uma definição. Então ele ensina didaticamente aquilo que ele vai fazer no futuro de forma concreta. Então Jesus é o parâmetro não revelado e Deus cria didática, pedagogicamente, uma maneira de ensinar seu povo até que Jesus venha e realize. Então tanto ele é a origem como ele é o cumprimento, né? E aponta para isso. Mas o pessoal precisava entender o que era quando fez. Então, a ideia do cordeiro, do sangue, da morte, quando chega Jesus, foi como o cordeiro. Entendeu? Essa é a ideia. A Bíblia aponta para Jesus, né? Isso. Mas o sacrifício fica mais claro na cruz, né? Quando ele não reage. Então, a gente tem Êxodo 3, de 7 a 10, que eu quero ler aqui, você pode acompanhar, Êxodo 3, de 7 a 10, que diz assim: olha a iniciativa de Deus, olha o que Deus está falando. Olha como um cristão aqui, 2026, ouça isso. Êxodo 3, de 7 a 10. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aí ele vai falar o nome de alguns povos que vão ser expulsos, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venham, e eu enviarei a Faraó. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aqui a gente tem meio que um paradigma, né, que a gente vai perceber no novo. Deus viu, Deus se importa, Deus tem um povo, mas Deus não só olha para o coração, Ele manda alguém. Tem que ter o representante, tem que ter o mediador. E isso é a ideia. Tem que ter um mediador. Se ninguém pregar, como o evangelho chega? Alguém tem que encarnar a mensagem. E aí os profetas fazem isso de maneira falha. Até que vem quem? O próprio Deus. E aí ele vai falar que os donos da terra matam o filho daquele que arrendou a terra. Mas ele vem e faz. Então a gente tem algumas figuras. O mediador aqui. Vá você e tire meu povo do Egito. Você é meu mediador, você é meu enviado. Moisés, profetas, Jesus lá na frente. Você tem a escravidão como uma realidade de sofrimento debaixo do pecado. O povo de Deus sempre sofreu. Os judeus hoje, que são parte desse povo de Deus que tem promessas futuras, eu não creio que Deus vai varrer eles, a igreja sobrepõe, eu não creio nisso. Mas nós somos unidos em um único povo através de Jesus, e os judeus que crerem são parte do povo de Deus também. Mas esses judeus continuam sofrendo holocausto, antissemitismo, é isso, gente. E aí nós, como cristãos, sofremos também. Sempre foi isso. Só que esse contexto, que é o Egito, ou a realidade da escravidão debaixo do pecado, também é o contexto de onde Deus nos livra. E aí o resgate, que é a ação de Deus de libertar o seu povo, vem por meio do sangue de uma vida inocente, que é o Cordeiro, Jesus. Vem por meio do livramento de uma condição de escravidão, que é o Egito. Mas para nós é o pecado. Tá ligado? Vai lendo e vai entendendo a conexão. Mas culmina em conduzir o povo a uma nova terra. Então a gente tem a consumação do reino de Deus, que é os novos céus e uma nova terra. Quem já ouviu a música da Oficina, né? Já lembra com um violãozinho, fica até mais legal.
Então nós não existimos no vácuo. Não ache que a história é sobre mim, sobre você. É a história de Deus que nós fazemos parte. E tem um propósito, tem um fim, tem um lugar onde Deus vai nos encontrar e vai nos conduzir, nos apacentar. Então aqui, Deus dá a lei como nisso? Deus dá a lei e a aliança como a constituição desse povo que foi salvo. Então, o reino de Deus é um lugar regido pela constituição de Deus. Ele não simplesmente fala, vou levar vocês para um lugar, mas eu vou ensinar como vocês têm que viver para serem coerentes com esse lugar. E a lei expõe a nossa incapacidade. Ao mesmo tempo, ela intensifica a esperança de que Deus tem que fazer alguma coisa dentro de nós, senão a gente não vai conseguir viver à altura. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E aí o povo queria voltar. E o que é eu e você vivendo nessa terra? A gente falando, o pecado é uma maldição, eu não quero isso pra mim, mas você se volta para aquelas mesmas coisas, assim como eu, desejando aquilo que você falava, mas isso já não me satisfez antes, por que eu quero agora? Não faz sentido. Mas a gente vive nessa luta, porque a gente precisa de uma transformação definitiva. Uma transformação interna definitiva. Agora, vamos seguir aí os 3 trilhos. Porque a história de Israel, ela tem 3 trilhos, né? Eles se cruzam. Deus se manifesta salvadoramente constituindo o povo por meio da história de gente, famílias, é história, gente real que viveu, que andou pelaquela região, teve filhos, casou, pagou conta, mas por meio da aliança, da Torá, e por meio do sistema do culto. Por isso que você vai ver lei moral, né, lei mosaica, os sacrifícios. Deus estava se revelando na vida daquelas pessoas por esses 3 trilhos. Era gente, família, mas era também pessoas moldadas pelos princípios que Deus deu, que deveriam manter o seu relacionamento com Deus do jeito que Ele falou. Então, nós temos primeiro, né, o paradigma do Êxodo, que é algo que vai ser claro em todo o Antigo Testamento. Toda vez que um profeta confrontar algum pecado, vocês vão ver, o Salmo 89 é maravilhoso, não dá para ler agora, ele é bem longo, mas como o Senhor fez no passado, não sei o que, o Senhor livrou, o Senhor levantou. Você vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento esse processo. Porque eles sempre remetem àquilo. Porque se o Senhor tirou a gente daquele lugar, e o Senhor prometeu que cuidaria de nós, a nossa esperança reside na promessa do Senhor, não que a gente vai dar conta de manter a terra. Porque eles se perdem da terra, eles são expulsos por Deus. E aonde está isso? Está lá em Deuteronômio. Quando vocês pisarem na bola, quando vocês pisarem na bola, eu expulsar vocês, vocês vão pagar o preço, vocês voltarão, eu reunirei vocês e aí vocês vão tomar um jeito. Então, o trilho desse paradigma de juízes, a gente vai estudar nos GPs. O povo pisa na bola, pede libertação de Deus, aí fica tranquilo, Deus levanta o mediador, libertador, volta e faz de novo, enfim, esse ciclo vai acabar. Então a ênfase aqui é que Deus salva por causa da sua fidelidade, do que Ele estabeleceu. Mas aí tem o outro trilho, que é o trilho da aliança, que Deus deu uma lei para o povo, e Ele leva a sério. Não é uma escada para ser salvo, mas é o jeito de manter o nosso relacionamento com Deus. E obediência é importante. Então, ela não sustenta o relacionamento, mas ela reflete esse relacionamento sustentado por Deus. E às vezes a gente lê, a gente fica assustado, né? Porque era Sim. muito assim, né? Tipo, não cumpriu, morre. Né? Muitas vezes. Mas Davi era para ter morrido, se for pensar. Mas aí Deus age com graça. Enquanto tem outros que eram para ter morrido e morre mesmo. Não tem jeito. Mas a Torá aparece depois do povo ter sido resgatado. Lembre sempre disso. Senão você vai criar um coração legalista e pessoas legalistas.
Primeiro Deus resgata, depois Deus dá a lei. Primeiro o resgate, depois o jeito que Ele quer que a gente viva. Nunca inverta a ordem. Então a lei funciona como a constituição dessa comunidade redimida, que tem bênçãos e maldições, tem, né, causa e consequência. E aí, Deus queria, por meio da lei, desse guardar a aliança, em Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino. Olha isso. Eu estou falando em Êxodo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O que é um sacerdote, gente? O que é um sacerdote? Porta-voz, que era... Não, isso é o profeta. Profeta de cima para baixo. O que é o sacerdote? Intermediador. Isso. O sacerdote mediava o relacionamento do povo com Deus. Certo? Para que serve um reino de sacerdotes, se todo o povo já está conectado com Deus? Para que serve um reino de sacerdotes? Para alguma coisa serve. Então o povo, aí vem outro povo que a gente precisa de um intermediário. Porque o povo precisava conectar outros povos com Deus. É isso que eles perdem. Um reino de sacerdotes para que os outros povos que não estão conectados, até arrepio quando eu penso assim, para que um outro povo que não está conectado com Deus, que estão na escravidão ainda, pudessem se conectar com Deus. Já estava claro lá no Êxodo. E o pessoal brigando com Jesus por acolher gentios. É isso que a gente faz, a gente subverte aquilo que Deus deu. Mas aí a gente tem que seguir. E aí, a palavra de Deus, que é a lei, que para nós parece pesada demais, olha o que o salmista dá. Olha essa, Salmo 119, 17 a 20. Sê generoso para que observe a tua palavra. Ele está ali com a Torá em mente. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Versículo 19. Sou peregrino, não esconda de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar os teus juízos. E a gente com raiva de ler Levítico. Não quero ler essa porcaria. Porcaria? Porque é isso, quando você foge a porcaria, você não liga. É a palavra de Deus. A nossa ignorância é uma porcaria. A gente não conseguir ver Deus em todo esse sistema é uma porcaria. Não quero ler essas coisas. Não serve para nada, Jesus cumpriu. Ele cumpriu, mas o que ele cumpriu? Eu e você precisamos saber. O salmista fala, eu anseio por poder ouvir. Eles não tinham milhares dessa em casa, no celular. Ele ansiava porque ele vê Deus na palavra de Deus. Porque ele encontrava Deus, ele tinha orientação. Eu quero saber como me relaciono com o Senhor, pelo jeito que o Senhor fala. E hoje em dia tem gente que fala, não, tá pegando muito pesado, coisa que eu tenho que fazer, eu tô na graça. Que graça é essa que não te muda, não te ensina a viver? Isso não é graça. Isso é confusão. Mas o terceiro trilho é o sacrifício. Para que serve o sacrifício? Não é uma magia, o sangue cai, computa lá no computador do céu, pecado limpo, check. Não é isso. A gente acha a mesma coisa. Quer saber qual é o sistema sacrificial de hoje? Leitura da Bíblia e oração. Você acha que fez o seu sacrifício diário, check, não vai cair um raio, não vai dar nada de errado. É ou não é? Você não tem essa tendência. Aí você lê 5 dias seguidos, já se sente melhor que os outros. Já falei aí, marido, esposa, você precisa ler a Bíblia. No outro dia você para, aí já não fala mais nada pra ninguém. Aí você quer manter a pose, né? Não, eu tô na minha leitura anual. Gente, nós criamos o tempo todo ídolos com as coisas boas que Deus dá. É que ele não se rende.
Mas o sistema sacrificial que a gente tem, para alguns, contribuição financeira, para outros, ministério, para outros, liderança. Nada disso é sistema sacrificial para nós. Jesus já está lá. Mas no Antigo Testamento, o sistema dramatizava que o pecado destrói. Ver o bicho morto é a consequência do pecado. É isso. É sujo, é triste. Alguém morre. E é para nós isso. Para que a purificação venha por meio da vida de alguém. E aí tinha no capítulo 16 de Levítico o dia anual da expiação, que era quando o sumo sacerdote entrava pelo povo. Isso daqui não é aquela ideia de terapia de culpa. Não, vamos resolver, não, vamos colocar um dia, um marco para todo mundo ficar bem. Não, era para mostrar para o povo que a culpa pesava, que era algo sério e destruiria o povo. E aí, continuando para a gente acabar, nós temos os profetas que falam para o povo voltar à lei. E aí onde que termina? Quando os profetas falam, vocês precisam de uma lei no coração. Vocês precisam ser transformados no coração. Eu não me agrado do sacrifício de vocês. Isaías 1, 11 a 13. Quem mandou vocês sacrificarem? Quem que mandou? Eu não estou mandando vocês virem desse jeito. Vocês não ligam para mim, não se prendem à minha palavra e quer trazer sacrifício? Deus fala, não me agrado do sangue de novilhos nem dos cordeiros. Não me tragam ofertas vãs. Isso daqui é Isaías 1. Amós diz, eu odeio, 5:21, e desprezo as suas festas que ele mandou fazer. E com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. As suas ofertas nem sequer olharei para elas. Vocês pegaram o que eu dei e transformaram em outra coisa. Eles estavam fazendo só por fazer. Exatamente. E achando que estavam bem com Deus. Então o sangue, ele é o custo real. Ele é necessário. Mas não desconectado de um coração que teme a Deus e vive com fé. E o próprio Deus estabeleceu. Isso é justiça e graça. Eu dou meio cordeiro para que você não seja destruído, mas a fé em mim ainda é aquilo que vai ancorar você, não é o seu próprio esforço. E aí, nós temos o ápice, que é o servo sofredor, que é quando Deus revela, o descendente vai ser o descendente de Davi, e ele vai sofrer, e ele vai ser esmagado, e ele vai transformar um povo, que está lá em Isaías 53, é isso, justificará muitos, ele será oferta pelo pecado, mas Deus odeia sacrifício humano. Eita, que loucura é essa? Deus odeia sacrifício humano, mas ele vai levar culpa, castigo. O servo sofredor sofre, intercede pelos transgressores. E aí nós temos em Jeremias uma promessa da nova aliança. E essa é maravilhosa, Jeremias 31. Eis que vem dias, está vindo, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, não segundo o antigo pacto, não segundo o Sinai, a lei mosaica, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo aquela que eu fiz com os pais, que eles quebraram, eu não quebrei, mas eu vou fazer uma nova. Na mente lhes imprimirei, ao Espírito Santo trabalhando, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus mostrando o propósito, mais do que cumprir. Eu estou fazendo uma nova aliança que vai transformar vocês de dentro para fora. E todo o Antigo Testamento que a gente correu, aponta desde a promessa do descendente até Deus falando, vai vir um novo jeito de nós nos relacionarmos. E aí a gente tem alguns confrontos com algumas teologias que estão por aí. Teologia liberal, tenta reduzir o pecado à ignorância, atraso, salvação. A educação vai transformar o mundo. Não vai. Senão não teria criminalidade nos lugares mais instruídos. Porque a própria educação cria criminosos, dependendo de como ela é usada.
O Antigo Testamento diz que é uma culpa, que é um pecado, que é do coração. Precisa de uma transformação. Mas o ecumenismo, o sincretismo vai falar assim, não, porque tem vários caminhos e todos levam a Deus. Isso é mentira ou é verdade? Todos os caminhos levam a Deus? Claro que sim. Todos os caminhos levam a Deus. Ninguém vai fugir de Deus. Mas só um caminho te leva como filho. Ninguém vai fugir de Deus. Isso grava muito mais do que, se você quiser usar essa pegadinha com alguém, todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Mas só um caminho te leva como filho, os outros vão te levar para a ira de Deus. A pessoa fala, eu nunca tinha ouvido isso. Aprendi com uma pessoa que eu conheço. Mas todos os caminhos vão te levar, você vai comparecer diante de Deus, não dá para fugir. Não tem portinha. Você vai chegar diante dele, ou nos méritos de Jesus, ou nos seus próprios méritos e ser destruído. Esse é o ponto. Deus deu a aliança, o descendente e a expiação. E aí, como que a gente explica um povo escolhido em detrimento dos outros? Foi Deus que escolheu. Ele poderia jogar todo mundo no inferno, ele decidiu escolher um povo. É graça. Mas um povo para que fosse luz para os outros povos. E ele quer salvar gente de todo povo, tribo, língua e nação. Então ele não está escolhendo pessoas por qualidade moral, por descendência étnica. Ele está escolhendo um povo dentre a raça humana. E todo o mérito é dele. Todo o mérito é dele. Então o Antigo Testamento não é um pré-evangelho baseado nas obras. Tem gente pregando isso hoje, agora. Mas é a raiz do evangelho que nós vamos ver completamente revelada. A cruz não é um improviso. É o centro da história que Gênesis aponta. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, vai cantando a musiquinha até o final. E ele é tipificado na Páscoa, Páscoa do Antigo Testamento, e no culto, no ensino dos profetas, Jesus é tipificado, são apontamentos, são tipos, para que quando ele viesse, as pessoas reconhecessem. Mas ele veio e as pessoas o rejeitaram porque elas queriam manter aquele jeito. E aí vem a pergunta, como um Deus perfeitamente santo pode salvar culpados sem relativizar sua justiça? Por meio de uma expiação substitutiva, punindo o inocente para perdoar aqueles que com fé recebem esse sangue, esse sacrifício, dentro de um relacionamento de aliança. É assim que Deus pode perdoar no Antigo Testamento. E se no Antigo Testamento a salvação é prometida e prefigurada, no Novo ela é plena, consumada, realizada, que é o que nós veremos, né, na próxima aula sobre a salvação no Novo Testamento. Beleza? Deus abençoe, vamos para a celebração coletiva e que a gente se prepare para a próxima, porque é só melhor.